Olá, irmãos! Vamos iniciar nosso devocional dessa noite e hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido. Encontra-se em João, capítulo 14, versículo 6. É uma fala de Jesus que diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Um texto pequeno, mas com muitos significados e muito conhecido. Mas eu estava pensando, quando eu comecei a produzir esse devocional, e pensei assim: a gente sempre, todo mundo, muita gente sabe esse versículo de cor, sabe exatamente ele de trás para frente, mas não sabe o sentido. O que esse versículo quer dizer, afinal de contas? E hoje nós vamos identificar e traduzir este versículo para quem não entende o seu significado. Nós vamos traduzir as 3 palavrinhas-chave desse texto, que é caminho, verdade e vida. 3 palavras que representam o que Jesus é. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Mas que caminho, que verdade, que vida é essa? E é isso que nós vamos ver hoje. Primeira coisa é sobre o caminho. Que caminho é esse? Jesus é o caminho. Que caminho? Ele é o caminho para onde? Como é esse caminho? Como ele é? Então nós vamos ver isto hoje. Este caminho, ele leva para onde? Este caminho é rumo à salvação e rumo ao Senhor, a Deus, ao nosso Criador. Porque o versículo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para ir ao Pai é preciso seguir o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Este caminho é um caminho? É o único caminho? Não, mas ele é o caminho certo. Diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho e ninguém vai ao Pai senão por ele, ele é o caminho certo. Mas se ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, significa que tem outros caminhos. Quais são os outros caminhos? Qual é o outro caminho? Eu já falei sobre este caminho aqui em uma das minhas devocionais. Qual é? É o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é o caminho do mundo, o caminho muito fácil de se viver, que a maioria dos seres humanos escolhem. É o caminho dos vícios, é o caminho das festas, é o caminho onde nada é proibido, onde os seres humanos acham que são livres, mas na verdade estão presos ao vício, estão escravos de Satanás. Este é o caminho largo. E tem o caminho certo, que é Jesus, que é o caminho estreito. É um caminho mais difícil do que o caminho largo? Com certeza. É um caminho em que nós temos uma missão, que é pregar o evangelho a toda criatura. É um caminho muito difícil porque ele possui tentações. São tentações, são vezes em que o diabo tenta nos levar ao caminho largo. E é um caminho mais difícil, mas é o caminho que nos leva ao Pai. E o que significa nos levar ao Pai? Nos levar ao Criador, nos levar ao céu, nos levar ao paraíso. Este caminho é a cruz de Cristo. O que isso quer dizer? Uma imagem muito conhecida, que se as crianças que foram alunos da irmã Keide vão lembrar. Uma imagem que mostra duas terras, né, como se fossem 2 montanhas e um abismo. E de um lado está o ser humano, do outro lado está Deus, e embaixo é o abismo da perdição. Nós estamos separados por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus, porque Deus não convive com o pecado. Tanto é que quando Jesus morreu na cruz, ele disse: Pai meu, por que me desamparaste?
porque ele levou sobre si todos os nossos pecados e por isso Deus se afastou dele, porque Deus não convive com o pecado. E quando nós estávamos separados, como única opção o abismo, veio a ponte. A ponte que novamente nos deu a possibilidade de chegarmos ao Pai. E que ponte é essa? A cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Então, quando a cruz é colocada ali, ele une novamente esses dois. E para chegar a Deus, nós devemos atravessar essa ponte, que é o caminho estreito, que é Jesus Cristo. Vamos agora falar sobre a verdade. Que verdade é essa? Verdade tem um versículo muito conhecido na Bíblia que diz, se eu não estou enganada, é João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, que verdade é essa? É a verdade da salvação. É a verdade que nos liberta. E o que nos liberta deste mundo? O que nos liberta deste mundo é a palavra de Deus. É o conhecimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é essa verdade. Ele nos liberta e por isso Ele é a nossa verdade. Ele sendo a verdade, significa que Ele não mente nunca. Nunca Ele mente, nunca Ele falha. Isso mostra a sua soberania. Isso mostra que Ele não tem pecado e que Ele é superior a nós. Isso também mostra a sua onisciência. Ele conhece todas as coisas, a verdade absoluta. Ele é a verdade absoluta. E Ele também conhece mal, mesmo nunca tendo praticado. No início, em Gênesis, fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se os humanos, se Adão e Eva comessem daquele fruto daquela árvore, eles seriam igual a Deus. Isso significa que Deus conhece o bem e o mal, mesmo nunca tendo praticado o mal. Isso mostra a sua onisciência e o seu poder sobre nós. Isso mostra também que a sua palavra é confiável, que a Bíblia é confiável, porque é a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus e Deus, Jesus, é a verdade. Por isso, nós devemos seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É lá que nós encontramos os mandamentos e por isso nós devemos sempre tentar seguir a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e Deus é a verdade. Deus é a verdade. Por isso, Ele não mente nunca, nem quando inspirou os homens a escreverem a Bíblia. E por último, e não menos importante, vida. Que vida é essa? A vida eterna. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele nos dá vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos salvou da condenação eterna, da morte eterna. E por isso, Ele nos deu vida. Ele é a vida, pois a sua salvação traz a vida. E por último, finalizando, nós vamos ver a relação entre essas três palavrinhas, porque pode parecer palavras distintas, muito distantes, mas as três têm um significado. Ele é a verdade, e a verdade liberta. A liberdade traz vida, e Ele é a vida. Mas para chegar à vida eterna, é preciso o caminho, e Ele é o caminho certo. Isso significa que a verdade nos liberta. A liberdade nos traz a vida. Mas para chegar até a vida, nós precisamos de um caminho. Conhecendo a verdade, nós sabemos que caminho seguir. Seguindo este caminho, nós chegamos à vida. Um texto conhecido, muito famoso e que tem um significado tão bonito. Você conhece a verdade? Você segue o caminho? Você vive? Você vai para a vida eterna após a sua morte? Essas palavras nos traz não só
respostas, mas também soluções, mas também indagações. Você segue o caminho? Você conhece a verdade? A verdade te libertou? Você conhece e está liberto por essa verdade ou não? Quando você morrer, você vai para a vida eterna? Você vai ao Pai através de Jesus Cristo? São perguntas que eu gostaria que você tentasse responder. E de acordo com a sua resposta, tomasse alguma atitude para que você possa chegar mais perto de Cristo. Espero que essa palavra tenha sido útil aos irmãos. Vamos agora orar pelos pedidos, vamos orar para que Deus possa estar nos abençoando, vamos orar pelos enfermos, pelos desempregados, por todos aqueles que precisam do auxílio de Jesus Cristo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor nos mostra a verdade, o Senhor nos traz o caminho e a vida, ó Pai. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Agora eu te peço, ó Pai, que faça a sua vontade na vida de cada um, ó Pai, de cada um, que, ó Pai, precisa da tua direção, eu peço. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Hoje, agora, né, na verdade, que esse culto será postado às 20 horas ainda de hoje, segunda-feira, nós estamos reunidos na igreja para o encerramento das atividades dos jovens e adolescentes na igreja. Nós estamos lá louvando o Senhor, reunidos com todas as precauções, mas reunidos para agradecer por este ano, para agradecer por todas as nossas atividades, mesmo tendo sido interrompidas no meio do ano. Nós estamos lá para agradecer, nós vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nossos cultos às quartas-feiras e aos domingos. Espero que essa palavra tenha sido útil. Qualquer dúvida, entre em contato com a irmã Letícia, com o irmão Rodrigo ou com o pastor da nossa igreja, o pastor Valdomiro. Que o Senhor possa estar abençoando a todos nós. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. O mal me impõe dia e noite o seu fardo. Só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá escrito pra muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé, alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? Um ano inteiro é como um dia apenas. O que é o futuro para aquele que
jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia pra me salvar, me devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido.